Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta certeza do melhor negócio, Bom Tempo expresse seu interior, Reliance Agenciamento e Serviços Portuários e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado. Oi, tá começando mais um Auto GP. Siga a gente no Instagram, programa.autogp. E se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver reflexos, o seguro auto pós-pandemia. Aumentou a sinistralidade, aumentou o socorro para os carros quebrados, aumentou... Tudo isso é custo do seguro. Talento, a produção de miniaturas de carros de rally de um mecânico da Espanha. Busco maiormente facelos porque sempre buscas un modelo, algo que viches participar no seu momento, o que che gustou e que non hai de maneira comercial. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. No último final de semana, provas importantes. Brasileiro Bortoleto campeão da Fórmula 3. Fórmula Indy campeão Alex Palou lá em Portland. Moto velocidade na Catalunha com acidentes sérios. E a Fórmula 1 em Monza. Grande e disputada corrida, mas a vitória é sempre dele, Max Verstappen. O mercado de seguros automotivos foi diretamente afetado pela pandemia do coronavírus. O Auto GP conversou com Fernando Toledo, que tem mais de 4 décadas de experiência no mercado, proprietário da Toledo Corretora de Seguros. Enquanto estava a pandemia, os carros estavam guardados. Você não via quase carro na rua, a sinistralidade foi muito pequena. O furto abaixou, o roubo abaixou, os carros era mais socorro para bateria, quem saía menos e tal. Só quem precisava mesmo usar o carro que saía toda hora, né? Então, com o home office, as pessoas em casa, naquela época, tudo diminuiu o volume na rua. Quando acabou a pandemia, tudo voltou como era antes. Então, aumentou a sinistralidade, aumentou o socorro para os carros quebrados, aumentou... Tudo isso é custo no seguro. Quando você chega no preço final, o sinistro, as assistências, socorro, guincho, tudo isso aumentou. E as peças aumentaram demais, aliado ao problema de falta de peças na pós-pandemia. Aquele problema de guerra lá na Ucrânia, que a movimentação de navio diminuiu também, então tudo complicou. Foi tudo uma sequência de coisas que causou. Muita gente deve estar tendo problema de carro parado hoje, arrumar peça para reposição. Sabe, carros assim, não estou falando de carros importados, aqueles carros que você vê meia dúzia na rua só, não. Carros nacionais, fáceis, de todas as montadoras estão faltando. A FIPE, que aumentou muito no ano passado, né? Todo mundo pagou mais IPVA esse ano que o ano passado, todo mundo vai lembrar disso, né? Então foi um problema sério a pandemia para as seguradoras. E refletiu no preço. Refletiu no preço. Nem tudo refletiu no preço, porque senão o segurador não ia conseguir pagar. As seguradoras tiveram que reduzir seus custos, reduzir suas bases, reduzir, chama despesas administrativas, né? Tiveram que reduzir muito, para que não fosse impactar, como teria que ser impactado o preço. Que o roubo está aumentando em 28% ao ano, 27%, 26%. É uma loucura essa taxa. Então, se for por isso no preço, fica muito complicado. Mas aumentou sim, aumentaram as peças, aumentou o serviço, aumentou o preço de tinta, aumentou a mão de obra, tudo aumentou, muito mais do que a inflação. Isso que é complicado. Agora, Fernando, pode ter aumentado tudo isso, mas sempre é importante contratar um seguro, ter seguro e um bom corretor de seguros, né? Cada vez mais, eu acho que depois de tudo que eu citei, hoje uma pessoa arriscar não ter seguro na rua é muito perigoso.
Eu não falo só de automóvel, eu falo em todos os ramos. Né? Então, eu vejo que pegou fogo na sua cidade nos últimos tempos. Toda hora a gente vê notícia de pegou fogo no apartamento ali, aqui, ali. Os sites da cidade ficam mostrando isso toda hora, né? Então, e às vezes o carro está na garagem e pega fogo junto, né? Então, é uma coisa que explodiu realmente. A importância do corretor é muito grande para acompanhar todo o processo, passar os caminhos, passar os documentos, acompanhar o sinistro, como está, se está faltando alguma coisa, está liquidando, chama liquidação de sinistro, quando tudo liquidado, quando acabou tudo. Aí a gente gosta de entregar para o cliente, ó, tá aí teu carro, tá tudo certo, você gostou, ficou legal, faltou alguma coisa? Não. Então esse é o nosso trabalho. E quem faz com um banco, faz em algum outro lugar que não tem um corretor para auxiliar, vai ter que se virar no 0800 sozinho. Aí é canseira, aí o negócio vai demorar muito mais. Por favor, faça um convite para as pessoas virem conhecer aqui a Toledo, no Corporate, que é top. Então venham visitar a gente vai tentar sempre arrumar o melhor negócio para vocês. De custo, de seguradora, de cobertura, de tudo isso, que envolve muita coisa, sabe? O seguro, você não pode comparar, o dele foi 3 mil, o meu tá 3.500, tá, tudo bem. Qual a franquia que ele tem? É normal, é reduzida? Quanto ele tem contra terceiros? Quanto ele tem contra isso? Qual é o perfil que foi feito? Não existe igual. Então, por isso que é importante vir pessoalmente bater um papinho aqui. Eu tiro o cálculo da seguradora e mostro para o cliente, eu não dou um papel escrito assim. Eu mostro aqui, o cálculo oficial da seguradora. Tá aqui, a cobertura é isso. É assim que a gente vai fazer, né? Então, a importância de fazer um seguro bem feito. Procure sempre um bom profissional de seguros. De preferência a gente, tá? O Volkswagen Passat completa 50 anos com uma nova geração. O visual mudou. A identidade está mais alinhada com os carros da montadora na China. O veículo tem 4 metros e 92 centímetros de comprimento. O porta-malas tem capacidade para 690 litros. Ao todo, há 8 motorizações. Há versões com motores a gasolina, diesel, híbridas plug-in com 1.5 turbo. A autonomia no modo elétrico chega a 100 km. O Ford Mustang GTD foi revelado como uma versão de rua baseada no carro de corrida GT3, com produção limitada. O esportivo conta com tecnologias como suspensão adaptativa e aerodinâmica ativa para melhorar ainda mais o desempenho. O novo Mustang é equipado com motor 5.2 V8 Supercharged. A Ford ainda não revelou a potência, que deve chegar a quase 800 cavalos. As vendas começam em 2025. Todas as 33 unidades do novo Alfa Romeo 33 já foram vendidas. A releitura do modelo clássico vem com motor V6 biturbo do Maserati MC20, que entrega 620 cavalos de potência. O veículo faz de 0 a 100 em menos de 3 segundos e atinge velocidade máxima de 330 km por hora. O modelo é considerado um dos mais bonitos de todos os tempos. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Pneu Pirelli Cinturato P1 17565 Aro 14, R$ 379 à vista ou 12 parcelas de R$ 34,15. Blanco Pneus tem 2 lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456.
Depois do intervalo tem um Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. O Auto GP volta já. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Momento Velocidade com muita informação e análise aqui no Auto GP. Muita coisa nesse final de semana, hein? Começando com Gabriel Bortoleto do Brasil, campeão mundial de Fórmula 3. 18 anos de idade, o paulista venceu seu título já nos treinos da Fórmula 3 em Monza, a última etapa, porque os seus adversários, o estoniano Paul Aron e o britânico Zach O'Sullivan, não conseguiram a pole. Dali já não dava mais para alcançar o Bortoleto. E o Bortoleto, então, ganhou esse título nos boxes, né? Acabou fazendo uma boa corrida número 1 em Monza. Ficou em segundo lugar, a vitória do argentino Franco Colapinto e em segundo lugar o Bortoleto. Já foi um grande resultado. E aí tivemos na segunda corrida a vitória do britânico Johnny Edgar, o Bortoleto em quinto e o Caio Collet em quarto lugar. Também menção honrosa para a temporada do brasileiro Caio Collet. Grande título do Gabriel Bortoleto na Fórmula 3. Deve em breve anunciar aí sua chegada à Fórmula 2. E venceu 2 provas apenas, no Bahrein e em Melbourne. As 2 segundas corridas em cada país, logo no começo da temporada. E depois foi regular, eficiente. Isso é muito importante, isso conta muito ponto. Não só pontos realmente que contam para o campeonato e ele foi campeão, como para os chefes de equipe que estão de olho nessa regularidade, trabalhando o carro da Trident extremamente bem, e a equipe chega a mais um título. Parabéns ao Gabriel Bortoleto do Brasil, campeão da Fórmula 3. Fórmula Indy em Portland, penúltima etapa, título dele, Alex Palou. Aqui falei o ano inteiro até agora do Palou, para todo lado se fala desse espanhol, 26 anos, bicampeão, campeão em 21 e agora em 23. O Scott Dixon bem que tentou lá em Portland, mas o Palou venceu a corrida. Venceu a corrida e o título. Ainda falta uma prova este final de semana em Laguna Seca. E o Dixon tentou de tudo, chegou em terceiro, mas não deu. E realmente foi uma demonstração de força do piloto da Chip Ganassi, o espanhol Alex Palou, bicampeão da Indy. Piloto que veio aí lutando muito na sua carreira e foi campeão de Indy, não foi nem campeão de categorias inferiores, correu de Fórmula 3, enfim. Mas acabou indo para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos fez a vida. Não tem nenhum problema na pista, tem os problemas extra-pista, agora sendo processado pela McLaren, tinha contrato com a McLaren, continuou na Ganassi, tinha sido processado pelo Chip Ganassi, o Ganassi tirou o processo, ele continuou na equipe, agora é a McLaren que o processa. Fora da pista é confuso. A sua ida para a Fórmula 1 futura ficou comprometida com essa história toda, que na Fórmula 1 esse negócio de contrato é muito complicado, começa a ver o piloto fazer essas coisas, aí já muda de figura. Mas é um piloto competentíssimo, o Alex Palou da Espanha, bicampeão da Fórmula Indy, inteligente, 5 vitórias, e foram 3 vitórias no título de 21, agora foram 5 vitórias, vencer 5 vezes na Indy, que é muito dinâmica, com muitos vencedores, realmente foi uma temporada fantástica do Alex Palou, ainda tem a última etapa. E a MotoGP na 11ª etapa do ano na Catalunha, em Barcelona. Que corrida doida, que largada doida. 5 caíram após o Bastianini da Ducati tentar passar por dentro, tocou no Joan Zarco e 5 foram para o strike para fora da pista. E aí, o acidente mais grave. Não teve gravidade física, mas poderia ter sido radical. O Bagnaia caiu na frente do pelotão, na curva 3, antes de chegar na curva 3. E essa queda do Bagnaia, que ele rodou no asfalto e o Brad Binder pegou a perna dele e acabou caindo o próprio Brad Binder, tamanho o impacto. Bandeira vermelha, corrida parada,
todos apreensivos porque poderia ter sido até uma situação muito mais grave para o Bagnaia. Não só se pegasse tórax e pegasse o crânio, né, a cabeça, mas a própria perna de forma radical. No entanto, o Bagnaia já saiu do hospital, está se recuperando. Foi pior ainda para o Bastianini esse acidente do que o próprio Bagnaia. Então, tivemos vitória da Aprilia, seguiram, depois da largada, as duas Aprilia, pela primeira vez na história, dobradinha da Aprilia, o Aleix Espargaró em primeiro e o Maverick Viñales em segundo, com o Jorge Martin da Ducati em terceiro, que briga ainda pelo título 50 pontos atrás do Bagnaia. Este final de semana, prova lá na Itália, em Misano, o Grande Prêmio de San Marino. Sorte do Bagnaia, ainda bem que o acidente não foi mais grave. Fórmula 1 em Monza. Aí sim, a Fórmula 1 chegou em Monza e a Ferrari deu um show. Ainda bem, porque realmente a Ferrari se recuperou nessa corrida, não sei se para as outras, mas tirou toda a asa possível, tinha mais velocidade em final de reta no início de prova do que a Red Bull, conseguiu aí o Carlos Sainz brigar e muito com o Max Verstappen, mas o Verstappen, piloto maduro, inteligente, bateu o recorde de vitórias consecutivas de um piloto em 73 anos de Fórmula 1. Certo que tínhamos menos provas em 1950, nos anos 60, mas depois nos 70, 80 e 90, pouco mais de corridas. E depois, já nos anos 2000, esse calendário mais cheio, maior, né? E o Verstappen, com 10 vitórias, é o maior vencedor consecutivo da história. 14 provas, 14 vitórias da Red Bull, que deve levar todas. Briga espetacular das duas Ferrari, até onde deu, né? O Sérgio Pérez fez uma corrida maravilhosa, conseguiu chegar em segundo com dificuldade. Vejam que a Ferrari estava tão bem nessa corrida de Monza que o Pérez teve dificuldades. É que o Verstappen induziu o Sainz ao erro e na travada que ele deu na chicane, na primeira chicane, o Verstappen saiu mais forte e o passou na variante alta. Tudo certo, foi muito inteligente o Verstappen. Mas realmente foi uma corrida que já teve um momento diferente das outras. Não sei se para frente, se para a corrida de Singapura no próximo dia 17, teremos tanta movimentação. Mas a Ferrari se pôs em campo e resolveu fazer uma corrida para os tifosi digna da Ferrari dentro de Monza. Terceiro lugar de Carlos Sainz, Ferrari no pódio, quarto lugar de Leclerc. Foi bem, só não conseguiu passar o companheiro. Mas então o Grande Prêmio de Monza mostrou muita força que a Ferrari impôs. Espero que continue assim, mas vai ser difícil. E Red Bull nadando de braçada, o Verstappen, todos os recordes. Absolutamente espetacular. Semana que vem eu volto com mais informações da velocidade. Continue conosco aqui no Auto GP, tem mais programa, hein? Tchau. A seguir, a produção de miniaturas de um mecânico da Espanha apaixonado por rally. Não saia daí! O Auto GP foi a Monforte de Lemos, na Galícia, comunidade localizada no noroeste da Espanha. É nesta cidade que mora Óscar Llano, um fã de rally. Há cerca de 3 décadas ele produz miniaturas de carros desta categoria do automobilismo. O trabalho é 100% artesanal. Mas o mecânico e protético também conta com recursos para tirar as ideias do papel. Busco maiormente facelos porque sempre buscas un modelo, algo que viches participar no seu momento, o que che gustou e que non hai de maneira comercial. Entón, pois, o que tratas é de facelo máis aproximado cas tecnoloxías que hai hoxe en día e cas que había antigamente da vida ou do que tú coñeciches circulando na realidade. As miniaturas são produzidas na escala 1:32, ou seja, são
32 vezes menores que os carros de rally. Os moldes são feitos de plástico. Pequenas brocas são usadas no acabamento. Depois de pintadas, as miniaturas recebem adesivos iguais aos carros de rally. Nenhum detalhe é esquecido, as réplicas são idênticas aos modelos originais. A montagem no motor, partes mecânica e elétrica, que são compradas, fica por último. Em média, o trabalho demora um mês. Esse é um antes e um depois. De como sale cando se fabricaba, este xa é de moitos anos, e a versión final do mesmo carro acabado. O filho Jairo, de 15 anos, que também mergulhou neste mundo, mostra a coleção de Oscar. São mais de 700 miniaturas que incluem a McLaren de Ayrton Senna. Mais de 100 foram produzidas por ele, muitas por encomenda. As réplicas são testadas no circuito montado pelo pai e filho, que reproduz várias situações de uma corrida e enche os olhos dos amantes do modelismo. O circuito tem até a réplica da casa onde moram na escala 1/32. O próximo desafio de Oscar é produzir a miniatura do carro dele, um Citroën Xara ano 2000. Neste caso, é o carro que levamos para ir ás, a parte de ir a traballar, pois cando vamos ás carreiras, no noso caso do particular que nos gustan os rallies, vamos a ir os 4 que vamos sempre metidos no coche. Vamos a salir aí, xa verás. E o AutoGP termina aqui. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente também lá no Instagram, programa.autogp. Obrigado pela companhia. Te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo, expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado.